Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo da Bíblia que, olha, às vezes passa meio batido ou causa estranheza. Gênesis 38. Verdade. Parece um desvio, né? Bem no meio da história do José. De repente a gente tem essa narrativa toda focada no Judá e na Tamar. Exato. E a pergunta que fica é, por que isso está aqui? Qual o sentido dessa história assim tão complexa e cheia de questões morais, costumes antigos? É um desafio entender o propósito dela no quadro geral. Então, a nossa ideia aqui é justamente investigar um pouco mais a fundo, entender o contexto, o que aconteceu ali e qual o significado maior que as fontes, o próprio texto e os comentários apontam para essa passagem. Uhum. Especialmente pensando na linhagem da promessa, né? Isso. Como é que essa história se encaixa nesse plano divino maior? E o que intriga mesmo é isso. Como que uma trama com engano, com falhas, injustiça, acaba sendo central para a linhagem de Davi e para a tradição cristã do Messias? É algo que foge do esperado, né? Com certeza. Bom, tudo começa com Judá, né? Ele se afasta dos irmãos, o texto diz que ele desceu da casa do pai, Jacó, É. e ele se casa com uma mulher cananeia, filha de um tal Suá, e faz amizade lá com uma dulamita, Ira. O que alguns comentaristas veem como, tipo, sinais de que ele estava se misturando demais, talvez se afastando da identidade ali do povo da aliança, Exato. uma assimilação cultural. E aí, desse casamento nascem 3 filhos, Onã e Selá. E é aí que a Tamar entra na história. O o mais velho, casa com ela. Só que o texto diz que era mau aos olhos do Senhor. E ele morre, cedo. Aí entra aquele costume antigo, o levirato, Isso. a obrigação do irmão do falecido casar com a viúva para dar um herdeiro ao irmão que morreu, para continuar o nome dele. Judá então fala para o Onã, o segundo filho, casa com a Tamar. Mas o Onã, ele não joga limpo, né? Não, ele até casa com ela, mas ele evita que ela engravide. Ele sabia que o filho não seria considerado dele, mas do irmão, uma atitude bem egoísta. E isso também desagrada a Deus e o Onã também morre. A situação da Tamar fica, nossa, muito difícil. Pois é, aí o Judá promete ela para o Selá, o filho mais novo, assim que ele crescesse. Mas ele manda ela de volta para a casa do pai, viúva, e parece que não tinha muita intenção de cumprir, né? É o que as fontes sugerem. Talvez por medo, né? Já tinham morrido 2 filhos. Ele temia pelo Selá, então a Tamar fica ali numa espera sem fim, sem poder refazer a vida. O tempo passa, Selá cresce e nada. A promessa não é cumprida. Tamar percebe que foi, bem, deixada de lado. E aí ela decide agir. Um plano, assim, muito ousado. Ela fica sabendo que o Judá, que já estava viúvo também, ia para um lugar chamado Timna, para tosquear as ovelhas. Isso. Aí ela tira as roupas de viúva, cobre o rosto com um véu e vai sentar na entrada de Enaim, que ficava no caminho para Timna. Disfarçada. Tipo, Se passando por outra pessoa. Algumas fontes até levantam a hipótese de ser uma prostituta cultual, algo ligado aos rituais da época ali. é uma possibilidade. O fato é que Judá a vê ali na beira do caminho. E não reconhece a própria nora. Ele a aborda, quer se deitar com ela, promete mandar um cabrito como pagamento depois. E aí a Tamar, muito esperta, pede uma garantia, um penhor, até o cabrito chegar. E o que ela pede? Justamente os objetos pessoais dele. O selo, o sinete dele, o cordão que prendia o selo e o cajado. Coisas que identificavam o Judá. E ele entrega. Deita-se com ela e Tamar engravida dele. 3 meses depois, a notícia chega para Judá. Sua nora Tamar está grávida e foi por prostituição. A reação dele é: uau! Imediata e dura. Tragam ela para fora e queimem. Um julgamento sumário. Terrível. Mas aí vem a virada da história. Exato. Quando estão levando a Tamar, ela manda um recado para Judá, junto com os objetos. Eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Veja, por favor, de quem são este selo, este cordão e este cajado. Nossa, imagina a cena. A confrontação direta. Ele não tem como negar. São os objetos dele.
E aí vem a confissão de Judá. Uma confissão pública, né? Ela é mais justa do que eu. Que coisa. Porque eu não adei a Selá, meu filho. Ele reconhece que a falha dele em não cumprir a lei do levirato levou a Tamar a essa atitude extrema. E o texto ainda diz que ele não teve mais relações com ela depois disso. Um reconhecimento da situação. E isso tudo nos traz de volta aquela pergunta: por que essa história está aqui? Qual o propósito? Uma interpretação forte que as fontes trazem é que, bem, a linhagem de Judá estava em risco. Risco de se misturar demais, de perder a identidade ali no meio dos cananeus. Uhum. E nesse cenário, a ida do José para o Egito, mesmo que causada pela maldade dos irmãos, acaba sendo vista como providência divina. Para preservar o povo, né? O preconceito dos egípcios manteriam eles separados lá, sob a liderança do José, que Deus estava preparando. Exato. Gênesis 38 seria então um retrato desse perigo que Judá corria aqui em Canaã, e por que essa preservação no Egito era necessária. A ironia é enorme, né? Um testemunho da soberania de Deus que as fontes destacam. Apesar de toda a falha do Judá, da ação da Tamar que é eticamente complexa. É dessa união totalmente irregular que nasce Pérez. E Zerá também, os gêmeos, mas é Pérez que entra na linhagem real de Davi. E, por consequência, na genealogia de Jesus que Mateus apresenta. É impressionante. Mostra que a linhagem da promessa não veio por um caminho perfeito, limpinho. Veio através de falhas humanas, enganos, mas que Deus usou para cumprir seu propósito. Deixa a gente pensando, né? A primeira reação do Judá, de julgar Tamar com tanta severidade. É um espelho de como a gente age às vezes, né? Mais duros com os outros do que com nós mesmos. Pois é, mas a história também mostra como a justiça pode vir de onde a gente menos espera e como reconhecer a própria falha pode abrir um novo caminho. E claro, aponta para a esperança, para a redenção, mesmo em histórias tão complicadas. Gênesis 38 não é só um desvio. É uma peça-chave para a gente entender como Deus age na história, preservando a linhagem da promessa, mesmo no meio da bagunça humana, sabe? A justiça da Tamar, reconhecida pelo próprio Judá, é central nisso. E fica a reflexão para quem está nos ouvindo. Perceber que Deus consegue tecer seus planos redentores mesmo em meio a histórias de família tão difíceis, moralmente ambíguas. Será que isso não nos desafia a olhar para as complexidades da nossa própria vida, das nossas comunidades, com um pouco mais de graça, com uma esperança mais profunda, talvez?